entrando. Eu acho que... Boa noite, Rose Freitas, boa noite, José Clóvis, boa noite a vocês que estão nos ouvindo, bom dia, boa tarde, porque depois vai ser reproduzido e nós estaremos conversando com vocês como agora. Eu estou aqui na presença, vou apresentar primeiro a Rose, que é bacharel em Ciências e também foi nossa coordenadora da 28ª Coordenadoria de Educação aqui da região do Vale do Gravataí aqui. Ela é professora lá na rede estadual e está nos contribuindo com uma fala hoje. E também com a presença do nosso querido doutor, professor José Clóvis de Azevedo, doutor pela USP, professor também pesquisador da temática do trabalho, do trabalho e educação, e foi secretário de Educação no município de Porto Alegre e no município do estado do Rio Grande do Sul, além de ser o primeiro reitor da UERGS, na época do governo Olívio, quando foi criada a UERGS. Então, nós estamos aqui com dois excelentes debatedores, é uma honra para nós, para o nosso grupo aqui de Alvorada, ter a presença de vocês, literalmente a presença de vocês dois, depois de termos passado por gestões, você, a Rose ajudou na gestão do Tarso, o José Clóvis também trabalhou muito, teve muitos avanços, que poderíamos ter uma outra live só para falar dos avanços do governo Tarso na educação, tudo que a gente fez, e nós aqui também, na cidade de Alvorada, na educação, e nós vamos começar pela gestão, nós trabalhamos muito durante os 4 anos para mantermos a gestão democrática, porque era a galinha dos ovos de ouro dos governos, porque quem não delega para os outros quer centralizar. Então, os governos que são centralizadores, como o atual que está aqui hoje, ele não quis mais eleição de diretores e cassou as eleições de diretores aqui em Alvorada. E também cassou um conselho inteiro, o Conselho Municipal de Educação, que tem um sistema que é super importante, que tem que ter vida orgânica, que é um aparelho de Estado, e também foi cassado por esse governo que é autoritário, pelas suas gestões, na sua gestão na educação. Está demonstrando esse autoritarismo através dessas ações, além de outras, como, por exemplo, desconvocou, tinha professores aqui, José Clóvis, tu que é gestor, secretário também, e a Rose também sabe da importância, tinha convocações de professores para trabalhar com os alunos, o professor que tem 20 horas, ele pega uma convocação por 6 meses, até o final do ano, e eles foram desconvocados simplesmente, tirando aquele ganho que a pessoa já tinha se programado, que já tinha se organizado a sua vida para viver nesse ano, o governo municipal aqui tirou e aumentou o trabalho daqueles que estavam trabalhando ainda, mais ainda, nesse momento, que é muito mais difícil a gente trabalhar à distância, a gente estava conversando sobre isso aqui, até porque esses instrumentos são processos de criação, de conhecimento, de desenvolvimento, e nós precisamos nos atualizar nesse sentido para poder prestar um bom serviço também à distância. Então, falando disso, eu vou passar primeiro a palavra para o Zé Clóvis, agora, nesse momento, a gente passa por uns 3 minutos, para uma apresentação, para uma fala mais só de apresentação mesmo, do que pensa no geral da educação, e depois a gente já entra no tema da gestão democrática e depois educação, nesse tempo de ataques de pandemia e ataques contra, principalmente, o funcionário público. Zé Clóvis. Cumprimentar o Sérgio, o professor Sérgio, nosso companheiro de tantas jornadas, tantas lutas, e que já cumpriu um papel tão importante até agora e certamente continuará cumprindo um papel como gestor, como educador, e como parlamentar também, na busca sempre de melhorar a educação pública do Rio Grande do Sul, de Alvorada e do Brasil, e também as questões mais gerais ligadas à educação.
cumprimentar também a nossa querida companheira Rose, né, que trabalhou conosco na Secretaria Estadual de Educação, que também é uma professora extremamente dedicada, gestora, há pouco passou por uma experiência interessante também, como assessora da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Então, é uma satisfação para mim, um prazer estar trabalhando e discutir esse tema tão relevante, né, que é a gestão democrática, a forma de entender como se deve se relacionar com o público, né, com o setor público, e qual a relação desse setor com a cidadania, e como se estabelece políticas públicas com a participação da cidadania, e como que isso pode melhorar a educação e transformar as pessoas em pessoas mais conscientes, mais atuantes e mais contribuintes também para a sociedade. Então, faço essa colocação inicial e devolvo, Sérgio, para que conduzir aí o tema. A Rose pode continuar. Bom, primeiro, boa noite para os meus queridos colegas, professores, e com os quais foi uma honra ter atuado em algum momento. O Serginho, a gente se conhece de longa data do movimento sindical, do CEPES, né, do nosso 22º núcleo, né, Serginho? E depois o Sérgio como vereador, né, como parlamentar na cidade de Alvorada, e o Sérgio prefeito, onde a gente conseguiu estabelecer uma relação muito estreita, muito acolhedora. E com o querido professor Zé Clóvis, que é o professor que mora no meu coração. Obrigado. E que é daqueles... tem uma frase do Zé que é adorável e que eu repito sempre que eu posso, que a gente, na condição de educadora, nós deixamos as nossas digitais no coração, na alma dos nossos alunos, ou naquelas pessoas com as quais a gente tem uma interlocução. Então, as tuas digitais estão na minha alma, Zé. E foi um prazer imenso trabalhar contigo, e foi um grande prazer trabalhar aquele período, aqueles 4 anos na gestão aqui da rede do Vale do Gravataí, que compõe esses 5 municípios, mais ou menos 90 escolas, em torno de habitantes, né? A questão populacional, mais de 800 mil habitantes se viam envolvidos nessas cidades e, de alguma forma, perpassando aí a rede pública estadual e as conexões que faz com as outras redes, com as redes municipais também. E dizer isso, assim, que aquela experiência associada com a experiência do movimento sindical, da própria gestão escolar, eu atuei na gestão como diretora, como vice-diretora, tive um período breve aqui na SMED de Gravataí, que também foi uma experiência bem interessante. E por fim, essa última experiência com a deputada Sofia Cavedon, como presidenta da Comissão de Educação. Então, passar o ano passado ali ajudando, né, sendo uma articuladora daqueles encontros, foi uma experiência fantástica. E, no caso, com a Sofia, então, particularmente, toda a equipe, que são pessoas extremamente comprometidas com a educação, onde o norte, o eixo condutor daquele mandato, daquela gestão ali, é pela educação. Então, a educação está no nosso DNA, né? E é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos ver o que a gente consegue construir nesse diálogo de hoje. A Rose... Ela não falou aqui, mas ela é pré-candidata a vereadora e vai nos representar muito bem lá em Gravataí, com certeza. Eu acho que nós temos um DNA, como tu falaste, da educação, né? Nós todos aqui nos conhecemos antes de partidariamente, nós nos conhecemos através do sindicato, de uma luta que a gente construiu há muito tempo. Não foram 10 anos, nem 15, foram 20, 30, e eu até um pouco mais, 40, já estou aposentado, agora com 40 anos eu consegui me aposentar agora, mas desde que eu entrei em 79 na rede pública estadual, já entrei em greve. Isso nos dá legitimidade quando chegamos aonde nós chegamos, e não é por nada que tu foste a coordenadora, não é por nada que o Zé foi secretário, foi reitor da UERJ, foi secretário do município de Porto Alegre, secretário do governo do estado, do Rio Grande do Sul. É por toda essa luta, por esse acúmulo. Nós não fomos convidados por causa dos nossos belos olhos, com certeza. Foi porque nós temos
no nosso DNA tem a luta e a luta da defesa dos trabalhadores do serviço público. Quando a gente defende o serviço público, nós estamos defendendo aqueles que mais precisam, porque o serviço público, tanto da saúde, da assistência, educação, de tudo, a sua magnitude, ela serve para elevar o cidadão e a cidadã da nossa ando então, do nosso estado. Então, eu acho que isso é que nos leva a hoje ter esse compromisso e essa luta permanente. Quando nós falamos da gestão democrática, nós não estamos falando só das eleições de diretores, nós estamos falando do profundo processo pedagógico que, através da eleição de diretores, nós temos que mudar as relações que existem dentro do município quando tem eleições oficiais. Nós não podemos repetir dentro da escola aquilo que acontece ali fora. Por isso, a importância de legitimar, de dar poder às pessoas, principalmente da comunidade, junto com o seu conhecimento, com essa troca com os professores, e poder jogar para frente, né, fazer o debate, participar, decidir, acertar, e pode se errar. Para eu concluir, aqui na minha gestão, Rose, vocês não puderam acompanhar muito de perto, mas nós fizemos 3 escolas infantis, uma escola fundamental, e trouxemos para cá a coisa que é mais importante para a cidade na educação que eu acho que eu fiz, o Instituto Federal, que tem ensino médio, que tem o pós-médio, que tem o médio integrado com o pós, e também tem já curso superior, e vai ter mestrado aqui. Então, nós conseguimos, em 4 anos, com alinhamento dos nossos programas, da Dilma, do Tarso, com parceria com o Zé Clóvis, nós conseguimos trazer o Instituto Federal de um programa que a IEDA tinha engavetado, de escola técnica, que ela tinha, e nós ressuscitamos e trouxemos para cá, junto, claro, com a parceria do governo federal com o MEC, nós conseguimos colocar aqui o nosso Instituto Federal. Isso é super importante para uma cidade, isso não dá resultado em 2, 3 anos, isso dá resultado para as próximas gerações. Nós teremos uma universidade federal dentro de Alvorada, da cidade mais pobre do Rio Grande do Sul, e no bairro mais pobre, aonde nós priorizamos Minha Casa Minha Vida, mais médico, novas estruturas, uma escola infantil dentro do Umbu, na região ali também. E isso quer dizer que a gente mudou, teve prioridade. Se perguntar qual é a obra mais importante, na educação. Nós conseguimos trabalhar da criança ao adulto. Mas eu queria que vocês, só um breve, né, relato, mas eu queria que o Zé pudesse falar sobre, porque nós temos a experiência, eu vivenciei nas escolas de Porto Alegre a gestão democrática. Lá nós aprendemos muita coisa. E quando eu participei da gestão da Estela de 1997 a 2004, nós trouxemos para cá a gestão democrática do programa do PT. E agora, quando eu retornei, quando eu fui prefeito, nós avançamos muito na relação com a sociedade. Eu queria perguntar para ti, Zé, assim, as atitudes dos governos atuais, tanto o governo federal, que a gente não... É uma festa isso, né? É uma rave. Na verdade, aquelas reuniões são rave, né? O governo Leite e o governo municipal, com que eu estou te relatando aqui, só o fato de acabar com a eleição de diretores, acabar com o Conselho Municipal de Educação de Alvorada, que tem um sistema que decide tudo aqui, que poderia estar decidindo tudo. Qual é o compromisso dessas pessoas com a gestão, com a sociedade? Claramente, não estão querendo usar isso para o seu benefício próprio ou querem fazer uma gestão diferente, voltar ao século passado? Professor Sérgio, olha, tu estavas falando e eu comecei a lembrar de algumas coisas, porque como a gente falasse que está aposentado 40 anos, há 40 anos atrás, eu era professor da Escola Princesa Isabel, do estado aí em Cachoeirinha. E nessa época, a gente estava com um movimento dos CPERs muito forte, né, iniciando aquelas grandes greves, né? E eu participei ativamente em Gravataí, Rose, na construção do núcleo dos CPERs,
lá em 1979, 80, 81, e foi quando eu também comecei a contatar com Alvorada, que fazia parte do núcleo, e Viamão. Depois, mais adiante, a gente foi estreitando esses laços, porque construindo esse movimento, nós fomos nos aproximando, nos identificando politicamente e assumindo o projeto político da educação do PT, que nos dava muito alento, porque nós tínhamos um grande companheiro, que foi do primeiro diretório nacional do Partido dos Trabalhadores, que foi o companheiro Paulo Freire, né, com o qual nós tivemos grandes diálogos e veio várias vezes a Porto Alegre. Então, nós sempre tivemos uma necessidade e uma identidade de fortalecer a escola pública, de democratizar a escola pública, de fazer com que ela cumprisse o seu papel de formar bem as populações das classes mais prejudicadas socialmente, das classes subalternas, dos mais pobres, daqueles que vivem nas periferias, que necessitam da escola pública, de uma escola pública de qualidade. Sempre tivemos essa luta. E é claro que essa luta ela se transformou em realidade em alguns projetos. Foi a nossa experiência de Porto Alegre, a experiência de vocês em Alvorada, em Gravataí, Caxias do Sul, enfim, vários municípios do estado do Rio Grande do Sul. E a gente precisa falar isso para os professores mais jovens, que estão entrando agora no magistério, entraram há pouco tempo. Nós, no governo, nós sempre sofremos críticas também, né? Mas nós promovemos, e certamente cometemos erros, mas nós promovemos avanços que são inigualáveis na história da educação do Rio Grande do Sul, do Brasil. Por exemplo, em Porto Alegre, os professores, durante todas as 4 administrações populares, tinham aumentos trimestrais de salário. Aumentos trimestrais de salário se compara com o que é hoje a situação dos professores. Você que é um professor jovem e que que entrou no Estado em 2010 e não tem aumento, não tem reposição desde 2013. Nós estamos em 2020 e ainda teve agora uma perversidade do governador, esse bom moço, entre aspas, né, o Leite, que não só diminuiu o salário de todos com um tal de novo plano de carreira, como inclusive taxou os aposentados. Quer dizer, eu que sou um aposentado tive uma redução de salário de 12%, se não me falha a memória, que é o desconto da Previdência a mais, né, que ele colocou, além de congelar os nossos ganhos, os nossos acúmulos, nossas promoções feitas com muita parcimônia e com merecimento. Então, para quem está fora do magistério estadual, por exemplo, não consegue entender a dimensão do que é esse ataque do governo Leite aos professores. Os professores estaduais estão numa situação de penúria, né, de um achatamento salarial como nunca tiveram, de um tratamento agressivo, né, como nunca tiveram. E isto, claro, quem vai sofrer com isso não são só os professores, são os nossos alunos, as nossas famílias, que dependem da escola pública. Então, hoje, além do aniquilamento da categoria de professores, da desconstituição da classe, ao ponto de que um professor doutor hoje, no final de carreira, com tal de plano de carreira novo do Leite, ele chegará no final do plano de carreira com R$4.000. E um soldado da brigada, hoje, eu não estou desmerecendo o soldado da brigada, ele merece, né? Ele ganha a mesma coisa no início. Quando ele entra, ele já ganha R$4.000 e poucos. Para se ter uma ideia da desvalorização, né, do professor em relação a todas as outras categorias. Então, nós estamos vivendo num momento de ataque à escola pública, de desmonte da escola pública, depois de ter vivido um processo de acúmulo, né, tanto no sentido da qualidade material, quanto da qualidade pedagógica. Então, aí nós podemos falar na questão da democracia. A democracia não é apenas uma coisa bonita, que bom, todo mundo participa. Não, isso tem retornos fantásticos. Primeiro, um processo democrático
ele potencializa uma comunidade porque ela coloca a sua inteligência a serviço de um projeto. Quando eu sou convidado, quando você é convidado, quando você tem voz para participar do projeto, você se sente partícipe daquele projeto, você se dispõe a colocar sua energia, seu trabalho e sua alegria em função daquele projeto. Então, a democracia, ela é isso, ela convoca, ela abre, ela possibilita que as pessoas desenvolvam a sua inteligência trabalhando coletivamente, partilhando com os demais a sua capacidade e, ao mesmo tempo, recebendo a influência e a capacidade dos outros. Então, é muito mais do que uma eleição de diretor, é muito mais do que um conselho, embora esses mecanismos sejam importantes, sejam fundamentais, são mecanismos que garantem a participação, mas o resultado dessa participação vai muito além disso, de votar no diretor ou no conselho. Vai no sentido de potencializar o trabalho. E quando não tem essa participação, é sinal que tem algum privilégio, né? Porque o autoritarismo ele sempre encobre o privilégio. Quando eu quero impor alguma coisa, é porque eu quero preservar alguma coisa. Quando eu me disponho a abrir, quando eu me disponho a trabalhar junto, com transparência, significa que o meu trabalho está limpo, está aberto, né? Está em condições de fazer um processo honesto, um processo, de fato, que traga todo mundo junto. Então, a democracia é isso. Eu sempre costumo dizer que a democracia da escola ela tem 3 dimensões. Tem a dimensão da gestão, que é essa das eleições, dos conselhos, das assembleias, da participação, né? E tem a gestão do acesso, que é garantir que todos estejam na escola, é o setor público oferecer infraestrutura, assim como o professor Sérgio, como prefeito, trouxe o Instituto Federal para Alvorada, isso é a democratização do acesso. E a terceira dimensão, a democratização do conhecimento, que é ter um projeto pedagógico que, de fato, possibilita que as crianças das nossas escolas aprendam, tenham acesso ao conhecimento. E isso também tem que ser construído coletivamente por professores, alunos, pais e comunidade. Isso aí, Zé? Isso. Por enquanto é isso. Vamos passar para a Rodney. Então eu vou falar sozinho. Uma base, né, daquilo que foi construído, né, na verdade, por toda a vida profissional da gente. Tu já tem mais de 50 anos, né, de exercício da docência. Eu tenho vou fazer já 51 anos de magistério. Imagina, só em Cachoeirinha faz 40 anos que eu trabalhei, né? Então, mas é isso. Por isso que eu me preocupo, assim, da gente contar para os mais jovens o que nós já tivemos em Porto Alegre, em Alvorada, em Gravataí, né? E no Brasil, porque há 6 anos que nós começamos a perder a nível nacional também. Exatamente. Então, os mais jovens vão esquecendo disso. Mas nós temos referência, não precisamos começar nada do zero, porque nós temos um processo de aprofundamento democrático experimentado e com muito sucesso já nas nossas experiências. Obrigado, Zé. Agora eu vou passar para a minha colega, né? A gente teve muito mais tempo como sindicalista, né, Rose? Do que como em outros momentos, né? A gente se via muito mais seguido nas lutas, né? Através do 22º Núcleo, porque ali era o nosso point também, né? De construção de toda essa bagagem que hoje a gente consegue, né, levemente carregar. É uma bagagem muito grande, mas a gente tem a tranquilidade de poder carregar com muita leveza, né? Verdade. O movimento sindical é uma grande escola, e o CEPERS foi um formador, assim, de... Uma sugestão, Sérgio, Rose, continuar. Parece que tem algumas participações aí, tu pode ler a hora que tu quiser aí as participações das pessoas, né? Aí pode ser... Zé, eu estou colocando na tela aqui também. Mas é bom ler. É bom ler, porque a gente pode
dinamizar Tá, mais. depois que a Rose falar, eu dou uma vida, tá? Obrigado. Das participações que eu pude ler, assim, porque é uma letrinha pequenininha e, de fato, não ajuda, foi a da Marisa Bastos, grande companheira, coordenadora de educação lá em Estrela, Lajeado, naquela região ali do Vale do Taquari. Meu abraço para a Marisa, que até andou fazendo aniversário há pouco tempo. E o Fábio Marçal, querido Fábio Marçal, que é um lutador de uma doçura que eu fico encantada. Sou apaixonada por ti, Fábio. Marisa, que não me ouça. Então, assim, ó, eu consegui ler algumas coisas, mas o que, dentro do tema, assim, propriamente dito, que a gente está tratando, eu não guardo comigo, não trago comigo a experiência acadêmica, por exemplo. O Zé Clóvis tem a experiência prática, vivida como professor, como gestor, e toda uma experiência na academia, todo um trabalho, um aprofundamento na academia, que eu não, infelizmente, por coisas da vida, não trago comigo. Mas trago comigo, assim, aquela experiência que a gente chama também da vivência, da leitura que a gente vai fazendo no cotidiano, da leitura, até da leitura corporal das pessoas, dos nossos alunos, dos nossos responsáveis pelos nossos alunos, né? A leitura da cidade, a leitura da sociedade. E é dentro dessa leitura, logo que passados 20 dias do isolamento na pandemia, começou um debate de que a pandemia estava sendo politizada. Eu, que não tenho experiência com as câmeras, cheguei a gravar um pequeno vídeo dizendo sobre que é político, sim. A forma como tu vai tratar a saúde, como tu vai conduzir um processo de controle dentro desses temas, da questão hospitalar, dos fechamentos, dos isolamentos, do que funciona, o que não funciona, como se faz esse controle social, isso é político. Isto é uma política. Os prefeitos adotaram diferentes protocolos políticos, os governadores outro, e o governo federal outro, que está aí para a gente ver. Então, é um tema político, assim como a educação. A educação, o processo educativo, ele passa pelo indivíduo, ele passa por cada estudante, cada aluno, ele é como cada educador é único, mas ele é um processo coletivo, como disse o Zé, e ele é um processo político. Tanto mais carente for a sociedade, tanto mais pessoas ela tiver numa classe social mais desassistida, mais empobrecida, mais ela precisa do Estado. Então, mais ela precisa dessas políticas de Estado. Agora, nesse processo todo aqui, eu fui olhar o IBGE, os dados do IBGE. Então, lá em 2011, a nossa região, eu me lembro que eu tinha feito uma comparação em relação às coordenadorias. A nossa coordenadoria era que tinha a nossa regional aqui, que são esses 5 municípios, Vale do Gravataí, era que tinha mais baixa renda per capita. Era de maior vulnerabilidade social, e tanto mais vulnerável esteja, em maior grau de vulnerabilidade esteja uma sociedade, ou estejam os alunos, ou estejam as escolas e o entorno dessas escolas, mais elas precisam do Estado, mais elas precisam de uma educação de qualidade, da alimentação escolar, dos programas, de todo um processo de inclusão que envolve todos os entes da federação, os entes federativos, os municípios, os estados e a nação. E a gente viveu um momento que a gente tinha essa esperança, esse olhar, toda uma expectativa. Isso não significa dizer, Zé, que eu perdi a esperança, não, mas a gente tem que lutar todos os dias para ir atrás dessa luz que a gente quer captar, essa luz de esperança para seguir mudando. Não fosse isso, eu não colocaria, com a idade que eu estou, 62 anos, o meu nome à disposição para uma pré-candidatura. Eu acho que só quem tem esperança tem essa iniciativa, ou tem essa vontade, esse desejo de atuar, de ajudar a promover o debate, de ajudar a organizar, de ajudar a construir. Então, na questão especificamente assim, da gestão democrática, primeiro, político, é um debate político, é preciso politizar sim.
e a gente está num ano eleitoral, e as eleições são nos municípios, é na nossa aldeia, e é na nossa aldeia que a gente ajuda também a mudar as coisas. Então, é bem importante que os educadores, as educadoras, a sociedade, de modo geral, se envolva com o processo de eleição. Envolver-se com as eleições políticas, as eleições municipais, e envolver-se um futuro controle social, é a possibilidade também do controle social. É preciso envolver-se, a democracia dá muito trabalho. É muito mais fácil ser autoritário. É muito mais fácil determinar e dizer o que pode fazer, o que não pode fazer. A democracia envolve ouvir, envolve aprender, articular, formular, renovar, fazer uma nova síntese, né? Então, esse trabalho, a gente está vivendo um momento nesse país onde houve essa eclosão, né, desse olhar fascista mesmo, autoritário, e algumas pessoas, como a gente tem dito por aí, saíram do armário, né, e estão numa defesa ferrenha desta linha autoritária, onde as gestões, e talvez em Alvorada aconteça isso, onde as gestões públicas municipais até se aproveitam bastante desse momento, né, porque tem um exemplo. Um chefe de Estado é um exemplo de uma nação, ele é uma referência. Então, existe um referencial, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma referência também, apesar de, eu diria assim, mais educada, né, um pouco mais polida, mas é igualmente de um autoritarismo absurdo, como o Zé já tinha comentado antes. E é preciso que a gente se aproprie disso, né? É preciso mudar para que a gente resgate o processo de gestão democrática e aprofunde a democracia lá nas escolas de Alvorada, no Conselho Municipal de Educação de Alvorada, ou seja onde for. A gente precisa ter nos municípios gestores que dialoguem com a maioria da população, que dialoguem com o povo trabalhador, né? Que agora, durante a pandemia, a gente viu aí no fechamento, o desespero é quem? Desespero é o povo trabalhador não indo trabalhar, a gravidade, o quanto o povo trabalhador tem as ferramentas para a mudança social nas suas mãos. Então, eu acho que a gestão democrática nas escolas, em todos os setores da vida, né, mas nas escolas ela é fundamental e passa muito para essa mudança, passa por esse processo que a gente está vivendo hoje, esse ano ainda, no processo eleitoral, que a gente espera que as eleições sejam esse ano, desde que esta pandemia ou a situação aqui no Rio Grande do Sul não venha nessa curva ascendente como ela vem acontecendo. É isso. Obrigado, Rose. Foi uma apresentação muito rápida, né? da gestão democrática. Eu acho que as nossas experiências aqui no Sul, nós fomos protagonistas, desde das gestões do PT em Porto Alegre, né, até as outras gestões em outros municípios, mas eu sou ousado em dizer, Rose e Zé Clóvis, que nós conseguimos, nas nossas gestões, que eu fui dirigente, lá de 97 a 2004, nós implantamos o EJA, era o SEJA naquele tempo ainda, era um serviço que a gente implantava, mas nós implantamos o Serviço de Educação, o MOVA, nós fizemos aqui em Alvorada, nós criamos, copiando de Porto Alegre, o PMEI, que é o Programa Municipal de Contratação das Creches Comunitárias, trouxemos aqui para Alvorada, nós fizemos o Recrear, que é a estilo do MOVA com as crianças. Tu pegava uma pessoa da comunidade que tinha formação na área e ela podia trabalhar com as crianças dentro de um espaço público, né, de uma associação de moradores. Nós fizemos aqui, Zé, e foi comentado até numa outra live, acho que tu estavas participando, nós fizemos o Bolsa Permanência. O que era Bolsa Permanência? Era um valor mensal que era dado no final do ano, mas era mensal, o aluno que no nono ano e na EJA tivesse o mínimo de frequência e avançasse, ele ganhava essa bolsa no final do ano. Era de R$100 por mês, dava na época um salário mínimo por ano, no final do ano dava um salário mínimo, R$900. Nós implantamos aqui.
nós garantimos, e o acesso também a isso, o transporte para crianças que moravam a mais de 1 quilômetro de casa. Não o transporte de carro, mas o vale transporte, inclusive com crianças de menos de 12 anos, para o pai e a mãe levar e depois buscá-lo. Nós incluímos centenas de crianças com dificuldades, né, de aprendizagem, que estavam fora da escola. Nós incluímos dentro da escola com assessoria, com monitoria dentro da sala de aula para ajudar o professor. Tudo isso com seriedade. Não era um faz de conta. Nós trabalhamos muito para a inclusão dessas pessoas. E tudo isso também se completa pela gestão. E a gestão não é do prefeito ou do secretário que está de plantão ali durante os 4 anos. A gestão tem que ser compartilhada. Ela tem que ter os seus acertos, os seus erros compartilhados. E nós devemos contribuir para a formação da comunidade para essa gestão. Temos que dar formação também. Então, nós fizemos aqui também, uma coisa que foi fantástica também, era o Congresso da Juventude. A gurizada toda se reunia para discutir educação, para discutir as coisas dela aqui, e fomentava muito as questões da localidade. Eu queria que tu já passasse desse patamar da gestão, mas acho que é muito difícil a gente sair da questão da gestão, mas também para esses ataques, como o próprio ministro do Ministério do Meio Ambiente falou, eles aproveitam a pandemia, a direita aproveita para atacar os trabalhadores, para atacar a educação, para atacar a saúde, para atacar a assistência, né, para cortar recursos, salários, né? Agora, só vamos dar dinheiro para o Estado do Rio Grande do Sul, e o governador foi lá assinar embaixo, né, pedir ainda, se não tiver aumento durante 2 anos para os funcionários. Já estamos a 6, desde que o Tarso saiu da nossa administração, do governo do Estado, nós não temos aumento, e temos maior período de salário atrasado, são 60 meses, até perdi as contas de tanto tempo, mas são mais de 5 anos com salários atrasados, que a gente vai recebendo aos pouquinhos, pingado. Meu avô que dizia, vem tudo pingado e parece que a gente não recebe nada. Então, eu queria que tu falasse também desse momento perverso que os governos estão aproveitando, de direita, porque eu tenho dito nas minhas conversas que tanto aqui em Alvorada, o próprio prefeito que segue as orientações da Organização Mundial da Saúde, na questão da prevenção, tanto o Leite, que também segue, tanto o Bolsonaro, que não segue, eles têm a mesma prática, eles fazem de conta, eles dizem assim, não é para abrir comércio, está todo mundo aberto, eles não vão lá fiscalizar. Está todo mundo funcionando, só o discurso que muda. Olha o Dória em São Paulo. Não, porque a taxa de isolamento tem que chegar a 70%. Faz 1 mês que estão dizendo isso. Ah, mas se não baixar, nós vamos fazer o lockdown. Não fazem, porque eles estão pensando igual o Bolsonaro, mas estão falando diferente, estão fazendo igual o Bolsonaro diz. O único que tem coragem de dizer o que faz é o Bolsonaro. Ele diz que não tem que se cuidar, que se pegar tudo bem. Os outros estão dizendo que não, mas não fazem nada para evitar. E eu queria que eu vou fazer uma intervenção aqui da fala do Charles, eu vou botar aqui na tela, que é super importante, depois ali de um outro colega lá da minha escola. O processo de escolha das direções escolares e representações da comunidade escolar deve priorizar a qualificação democrática, pois na escola que projetamos o espelho que queremos para a nossa sociedade. Depois, mais embaixo aqui, nós temos o Paulo Duarte, meu colega lá da Escola Gentil Viegas Cardoso, eu vou botar aqui agora, que é importante que a gente também, as críticas, a gente ouvir e poder responder. Tivesse o PT deixado o plano, Paulo Schneider, tá? Deixado um plano salarial igual que deixou para as outras categorias da segurança e judiciário, os professores da rede estadual não teriam seus salários tão defasados em relação aos colegas de outras redes. Então, eu acho que é importante a gente poder responder isso, porque nós fizemos o que tinha que ser feito. Nós avançamos aonde deu. E também não tivemos o reconhecimento, naquele momento,
que era de reeleger o governo Tarso, para continuar as políticas de inclusão, para avançar, apesar do magistério ter sido o maior beneficiado nesse período, né? O Zé Cláudio tem propriedade para falar isso, mas nós poderíamos ter avançado muito mais se tivesse um novo governo do Tarso, com mais 4 anos, a gente não teria salários achatados, não teria salários parcelados, porque esse é o compromisso. E esse compromisso nós fizemos aqui também, Zé. Muita dificuldade no período que eu fui gestor aqui. Foi a época do golpe contra Dilma, onde a economia começou a se paralisar, não tinha mais crescimento, e nós mantivemos o compromisso com os funcionários públicos aqui de Alvorada, sem atrasar 1 minuto o salário daqui dos nossos trabalhadores. Eu acho que vou responder a esse companheiro aí, colega aí que colocou essa questão, né? Acho que a gente trabalha com projetos, né? Nós não temos a pretensão de, num governo, resolver todos os problemas. Nós temos a pretensão de trabalhar sempre na mesma direção, na direção da qualificação do trabalho, do serviço e na melhoria para as pessoas, tanto os usuários quanto aos prestadores, no caso, os professores e as comunidades. Então, qual foi nossa política? Em 4 anos, nós tínhamos o seguinte objetivo: começar a recuperação. A gente sempre dizia reverter a curva descendente da educação, né, e retomar uma curva ascendente. A curva descendente que vinha desde o governo Rigoto, desde o final do governo Olívio. Vejam bem, no governo Olívio, os professores ganharam 40 e poucos % de reposição. No governo Rigoto e Ieda, os dois juntos, não chegaram a isso. Os dois juntos. E nós, em 4 anos, chegamos a 76,6% de reposição para os professores. Quer dizer, evidentemente que esse processo teria tido um avanço muito grande se os gaúchos não tivessem votado em outro projeto. Os gaúchos elegeram o Sartori, que mandou os professores procurar o piso no como é o nome Tumeleiro. No Tumeleiro. Tumeleiro. Mesmo assim, uma parcela grande de professores resolveu optar pelo Tumeleiro. Nós tínhamos um processo que faltava só 30% para chegar no piso. Nós fizemos 2 concursos públicos. A nossa política era de diminuir os contratos e garantir 40 horas para o professor, como nós fizemos em Porto Alegre, na nossa gestão. Em Porto Alegre, nós estabelecemos o acesso livre às 40 horas para quem quisesse trabalhar na mesma escola, porque isso tem que ser escola pública, professores com tempo integral na mesma escola, dedicado àquela comunidade, com raiz naquela comunidade, né, e não alguém que tem que trabalhar em 4, 5, 6 escolas ao mesmo tempo. Nós não superamos isso no Estado, mas nós iniciamos esse processo fazendo 2 concursos. Desde 2005 não tinha concurso, e o de 2005 nós tivemos que nomear ainda os concursados, porque eles não foram nomeados pelo Rigoto, entraram na justiça, e nós tivemos que nomear. Além disso, nós fizemos 35 mil promoções do plano de carreira que estavam atrasadas desde o primeiro ano do governo Rigoto, porque o último a promover foi o Olívio. O próximo fomos nós. Né? Então, quando a gente vota em projetos, a gente vota em proposições. E nós, historicamente, como eu falei há pouco tempo, os professores da nossa gestão no município tinham um reajuste trimestral. Então, são projetos. Né? E é claro que nós não íamos conseguir, em 4 anos, resolver todos o achatamento salarial histórico dos professores. Mas nós provamos que o nosso compromisso era de recuperação. Essa é a primeira questão. E assim mesmo fomos acusados de gastar o dinheiro todo do Estado, de quebrar o Estado. O Tarso foi acusado de quebrar o Estado, porque melhorou o salário dos professores e da segurança pública do Estado. Mais o da segurança do que dos professores. Mas isso tem as suas razões também. Bom, mas voltando à questão inicial do ministro do Meio Ambiente,
a gente volta à questão do projeto. Quer dizer, nós temos em disputa no Brasil dois projetos bem claros. Um projeto que tem uma preocupação de criar condições de melhoria para o povo, que é o projeto desenvolvimentista, aquele que quer que as pessoas tenham dinheiro para consumir, que consumindo vão estimular a indústria, estimulando a indústria vão estimular emprego, que não é nada de revolucionário, mas é uma forma de sair da crise capitalista, né, do capitalismo neoliberal, por um outro tipo de capitalismo mais ameno, que é o possível, que é aquelas políticas feitas lá nos Estados Unidos nos anos 30, né, do Roosevelt, o keynesianismo, que deu base para a social-democracia europeia, onde as pessoas têm direitos, são assistidas, não como nós estamos vivendo aqui. Nós ainda temos algumas conquistas, foi o SUS, por exemplo. O SUS mostrou a importância que tem ele enquanto instituição e o Estado, a necessidade de se fortalecer o Estado. E nós estamos disputando dois projetos, um projeto que quer um Estado democrático e social, um Estado que proteja o cidadão, e aqueles que querem o Estado mínimo, que é o Estado do capital, o Estado do capital financeiro, o Estado dos banqueiros, o Estado daqueles que não pagam impostos. E aí tem que destruir a Amazônia, tem que destruir o meio ambiente para responder às necessidades do capital. Então, o que está acontecendo? Enquanto o presidente se apresenta como um sujeito tosco, mal educado, chulo, com tudo, sem nenhum respeito pelo cargo, sem nenhum respeito pelo Brasil, sem nenhum respeito pelos brasileiros, sem nenhuma consciência nacional, sem nenhuma condições de exercer as funções de presidente da República, mesmo que ele faz isso, ele serve ao projeto neoliberal, porque enquanto ele faz isso, eles fazem também as chamadas reformas. Já fizeram a reforma da Previdência, que prejudica toda a população trabalhadora, né? Já fizeram a reforma do ensino médio, que é um absurdo, que é precipitar uma formação específica, tirando o direito da juventude de uma formação geral, que ela tem direito, né? E continuam avançando nas chamadas reformas neoliberais. Agora, por exemplo, aproveitaram a crise do vírus, né, para ainda arrochar mais o salário dos funcionários. E aí passo para o povo, que o funcionário, o professor, o funcionário público são privilegiados, que ganham muito dinheiro e trabalham pouco. Passo essa ideia para poder criar uma opinião pública favorável à perseguição aos funcionários públicos. Só que a gente pode fazer um exemplo muito, muito claro. Quer dizer, os funcionários públicos privilegiados, eles ganham 40 vezes um salário mínimo, os que ganham mais. Então, podemos considerar que eles são os privilegiados, poderiam ganhar menos. A massa de professores e funcionários ganha 2, 3 mil reais por mês. Né? Agora, então a diferença é de 1.000 para 40. Agora, ao mesmo tempo, se nós vamos aí para o capital, os banqueiros, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que, por exemplo, o dono do Banco Safra, em 2018, ele tinha uma fortuna de 71 bilhões de reais. Em dezembro de 2019, a fortuna dele é 90 bilhões de reais. Ele ganhou 19 bilhões de reais em um ano. E não é o banco dele, ele, pessoalmente. A fortuna pessoal. E ele não paga imposto sobre essa fortuna. Então, aí que estão os privilégios, aí que está o dinheiro. Nós temos hoje uma renda per capita no Brasil de 12 mil dólares. Uma renda per capita. Se dividir o PIB brasileiro pelo número de brasileiros, daria 12 mil dólares para cada um ano. Isso daria um salário de 5 mil reais por pessoa mês. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que dividir isso igual, não estou fazendo bem isso. Estou só fazendo esse exercício. O dinheiro do Brasil daria para cada cidadão ganhar 5 mil reais por mês de salário. Significa que o dinheiro existe, que nós temos muita riqueza, nós produzimos muita riqueza, mas que ela está
extremamente concentrada, né? Na mão de 6 pessoas, tem uma fortuna maior que 100 milhões de brasileiros, 6 pessoas. Então, isso é impossível, não pode funcionar. Isso gera essa periferia pobre, que hoje está morrendo, não só com o vírus, mas pela violência policial, no caso das crianças lá no Rio de Janeiro, dos adolescentes, né? Aqueles que vivem mal, vivem sem saneamento básico, com problemas de mobilidade urbana, com problemas de escola, com problemas de moradia, enquanto nós temos a riqueza concentrada dessa forma. E aí nós temos que pensar para que serve a eleição. Né? A eleição serve para disputar projeto. Então, se a gente não tem consciência de que lado nós estamos, que projeto que nós queremos para o Brasil, é evidente que nós vamos continuar regredindo, porque nós estamos regredindo no Rio Grande do Sul na educação, em Porto Alegre na educação. Porto Alegre não tinha professores contratados, agora estão contratando a peça. Por que estamos regredindo? Porque elegeram um projeto de povo, né? Um projeto contra os interesses da maioria da população dos mais pobres. Então, é isso que nós temos que aproveitar nesse momento de disputa eleitoral para discutir com os nossos professores, com as nossas escolas e com a população em geral. Obrigado, Zé. Vou passar para a Rose, então, dentro dessa mesma perspectiva, poder fazer o seu comentário. Bom, aqui, enquanto o Zé falava, me vinham algumas imagens, viu? Por exemplo, para ser bem prática, tem uma escola bem tradicional aqui em Gravataí, que chama-se Escola Tuiuti, uma escola de educação básica que tem, inclusive, o técnico pós-médio. Uma escola tradicional no seguinte sentido: ela veio num processo, num crescente, constante, se qualificando toda, além da sua estrutura, a gestão, uma escola muito procurada pela comunidade aqui em Gravataí. E é uma escola que tinha o difícil acesso, então também tinha uma corrida, né? A gente reconhece que é uma perda bastante grave, mas porque o que a gente queria mesmo era ter um salário, e não esses adendos todos, né? Mas que, ao fim e ao cabo, ajudam muito na sobrevivência e na manutenção de cada indivíduo, professor ou professora. Essa escola, por conta de obras e aquelas prédio antigo e uma série de problemas, teve suas salas interditadas. Esta escola, além de ter passado o ano que passou todinho dando aula em refeitório, sala dos professores, a sala da direção, um galpãozinho que eles tinham lá nos fundos, depois no salão da igreja. Além disso, a escola teve esse ano que não abrir 400, em torno de 400 matrículas, 400 vagas por conta dos espaços, independentemente da pandemia. Então, a gente viu um processo de destruição física da escola, sem a sua recuperação, destruição, eu diria, não é destruição, mas de um desmoronamento de todo um imaginário, né? Baixa estima, né? Coletividade. Hã? Uma baixa estima, uma cota das pessoas. Exatamente. Né? Uma destruição na categoria, por conta, a gente vai, né, fecha 6 anos em novembro, quando a gente teve, em novembro de 2014, o nosso último reajuste no governo Tarso. Então, a gente fecha 6 anos sem nenhum reajuste, nem a reposição da inflação, como se a gente não tivesse subido aí gasolina, gás, comida, etc., etc. Então, a gente está na categoria sem reajuste, o salário parcelado, atrasado, sem perspectiva. Agora, com o pacotaço que o governo Leite encaminhou para a Assembleia, que foi aprovado, o pessoal ali, acho que a bancada mais à esquerda, a bancada progressista, conseguiu dar algumas seguradas em coisas pequenas, lutou, eu estava lá naquele momento, lutou como pôde, mas os partidos que dão sustentação ao governo Leite, que são os mesmos que dão sustentação ao Bolsonaro,
fecharam junto nessa lógica que o Zé falava antes, do Estado, né, do Estado mínimo, etc, etc. Então, além de tudo, além do congelamento, perderam e agora perderam o difícil acesso. E agora a gente tem ainda sobre todos nós, de todas as classes sociais, e a nossa, né, não é diferente, a pandemia. Todo o desdobramento do risco com relação à saúde, à sua própria saúde, à sua estrutura. Bom, aí a gente não é um quadro bem complicado. Então essa escola teve toda a sua estrutura, toda a sua história sofreu um estremecimento bárbaro, mas está lá a direção da escola, o conselho escolar, o CPM lutando bravamente com as armas que dispõe. E é dentro dessa realidade em que a gente vive, como o caso da escola Tuiuti, ou o caso agora, a pandemia, com as aulas à distância, com as tarefas à distância, para os alunos da rede pública, principalmente, ela expôs as veias das nossas carências, são as veias abertas da rede pública estadual, porque ou os nossos alunos não têm rede, não têm internet, ou os professores não têm internet. Os nossos alunos não têm o computador, ou os próprios professores não têm o notebook. Então, assim, estão apelando para os celulares. Muitas vezes os celulares onde ele só entra com uma internet quando ele chega na escola, com o Wi-Fi da escola, porque ele não tem dinheiro para botar o crédito. Então, assim, expôs, né, essa diferença. E aí, no caso, a Alvorada, que eu não conheço, né, tão bem, mas tive oportunidade em função das escolas, acho que a gente, olha só, eu falando do Estado, o Estado brasileiro somos nós mesmos, né, o Estado gaúcho somos nós, mas aí são, acho que 17 escolas estaduais, Serginho, acho que são mais ou menos 17 escolas. E eu tive a oportunidade de conhecer ali, de conviver com, por exemplo, com a Escola Mário Quintana, ou com o Drummond, como tu tinha dito, ou com o Jango, de comunidades que, se não existe este aparelho, este equipamento do Estado, onde a vida social acontece, onde a troca acontece, onde o conhecimento pode acontecer e acontece ali, e aí foi possível ver, por exemplo, eu tô fazendo uma salada de fruta aqui, tá? Porque o negócio explode assim, e a gente não tem muito tempo. Eu não sei se tu te lembra, Zé Clóvis, de um programa chamado Trajetórias Criativas. Foi uma parceria que a SEDUC fez com a URGS, com a Universidade Federal, e que o Gentil tinha. O Gentil, o Brigadeiro, onde o Fabiano fez um trabalho lá, não só o Fabiano sozinho, na gestão do Fabiano, né? Um trabalho fantástico. O Gentil continua, viu? O Trajetórias Criativas. Que era com a URGS. Então, era uma parceria, eram situações assim, até que nem dependia de renda, mas que só esta parceria com a academia, né, com o conhecimento, ela só agrega possibilidades de crescimento e autoestima, mas aí tu volta, eu não sabia que tinham continuado, menos mal, ainda bem que ainda tem. Aí tu volta para situações como aqui, por exemplo. Parece que esse ano, viu, Rose? Rose, parece que esse ano iam, cortar. E acabar o Trajetórias Criativas. Esse ano estava... Pois é, e que mexe com a autoestima, com a nossa autoestima, né? Eu, assim, no começo da apresentação não disse, mas também estou aposentada do Estado e também passei a sofrer esse desconto que tem significados muito grandes para mim, muito grandes na minha renda, e isso vale para todo mundo. E estou na rede municipal aqui, ativa ainda na rede municipal. Mas dizer que quando a gente falar de gestão democrática, falar da educação em tempos de pandemia, a gente está falando, nós estamos dizendo de nós, né? Nós estamos dizendo da nossa sociedade. Como é que como é que a sociedade, como é que o Estado está tratando os seus? Eu me lembro que nos Estados Unidos, quando veio aquela grande crise americana lá no governo do Obama, o povo americano, as instituições americanas pediram mais Estado, que é o suprassumo do liberalismo, né, e tal, mais Estado, precisavam de mais Estado, mais aporte do Estado. E os grandes, o capital, como o Zé tinha também feito essa observação,
em determinadas situações ele quer mais Estado porque ele quer mais proteção para o próprio capital, né? Então, esta é uma lógica que não é de fácil compreensão. Então, eu acho que a gente tem nas escolas, nos espaços de democracia, e a gente começou a falar de gestão democrática, os conselhos municipais são fundamentais para que haja democracia, para que haja uma gestão democrática do gestor público municipal. Eles são fundamentais, e é preciso que a gente realimente esses espaços, e que a gente instrumentalize, ajude a instrumentalizar, a criar os debates, a provocar os debates, a promover os debates. Pode ser, nesse momento, pela rede social. Eu acho que a rede social, eu tinha algumas críticas, porque eu achava muita coisa, muita bobagem e tal, mas ela tem sido uma ferramenta muito interessante. Ela diz muito de nós, diz muito de quem nós somos, o que é que nós defendemos, para que time a gente torce, né? E eu acho que em todo e qualquer espaço, seja nos espaços mais, aqueles que a gente julga menos, que vai ter menos intervenção, a nossa influência, nossa aprendizagem, nosso aprendizado, ele é possível. Esse momento aqui, por exemplo, que a gente está vivendo, essa troca aqui, eu aprendi coisas agora com o Serginho sobre Alvorada, que eu não sabia como é que estava a situação da questão dessa usurpação de direitos que foram construídos, foram conquistados, porque não vem nada de graça para nós. Não vem assim, agora eu vou criar, né? Tem que ser com luta. E aí a gente volta lá para o CEPERS, e o Zé, que acabou de dizer que tem mais de 50 anos de atuação como educador. Em que momento não houve luta, Zé? Né? As pessoas acham que, de repente, porque se torna gestor público, vira secretário municipal ou secretário de Estado, ali a luta, então, se dá de forma... Aliás, a luta é permanente, né? Então é só com muita luta mesmo, muita luta, e é a luta, como diria Olívio Dutra, é a boa luta, né? Que a gente tem que fazer o tempo todo e constantemente. Mas é isso. Rose, nós vamos fazer assim, já estamos há 1 hora conversando, e o combinado é que a gente chegasse no máximo 1h20, 1h25, porque eu sei que tu tem um compromisso depois, o Zé também. Então, eu vou fazer uma fala aqui, e depois eu gostaria que vocês dois voltassem para fechar esse debate, porque na semana que vem nós temos várias lives já programadas. Nós vamos falar sobre EJA, o trabalho fantástico que nós fizemos aqui, que nós ganhamos a medalha Paulo Freire, uma das escolas. A nossa cidade ganhou a medalha Paulo Freire pelo projeto que nós fizemos aqui. Tu sabe que aqui em Alvorada, quando nós assumimos em 2013, nós tínhamos 300 alunos na EJA. Nós entregamos com 1.200 alunos. Nós fizemos a busca ativa, trouxemos para dentro da escola esses alunos, fizemos um projeto fantástico aqui, que a gente vai debater, inclusive vai trazer a Liana Borges aqui para falar sobre isso. Nós também vamos falar sobre retorno às aulas na próxima segunda-feira. Uma professora, a Tati Neres, aqui de Alvorada, junto com a Isabel Letícia, Isabel Medeiros, nós vamos conversar sobre retorno às aulas nas condições que nós temos hoje nas escolas, em meio à pandemia. Nós vamos conversar sobre isso. Quais os perigos, quais as precauções, o que a gente tem que ter para a gente poder voltar às aulas, quais as pré-condições que nós temos que ter. Né? Nós não podemos ser discriminados, voltar à escola particular, escola pública não voltar, isso não pode, tem que ser todo mundo junto. Como a gente vai trabalhar o professor nesse tempo de novas tecnologias, e a partir de agora, e esse é um debate também que a gente tem que aprofundar, como vai se dar as nossas aulas, né? Como vai validar esse ano letivo, como validar o que já foi feito e o que nos espera até o final desse ano letivo, né? Eu queria só falar ainda dos ataques que a gente sofre aqui em meio à pandemia. Neste ano, acabou-se, aqui o prefeito atual acabou com a escola ciclada aqui. Nós tínhamos implantado lá em 2004 3 escolas, o governo Brum acabou com 2, e ainda se mantinha na nossa gestão, nós fortalecemos e tal,
e agora eles acham que é muito professor numa escola para ter, para oferecer para os alunos. Então, diminuíram, deixaram tudo como escola seriada. Nós criamos aqui a hora atividade, Rose. Nós garantimos que o professor possa se qualificar, o professor de currículo por atividade possa ter 7 horas para se qualificar, para ir no cinema, para comprar, para fazer sua leitura, fazer seu curso, ter suas coisas, preparar suas aulas em casa ou onde quiser. Nós garantimos isso, então, aos professores. Isso deu um acréscimo na rede de 125 professores para poder dar as 7 horas para cada professor a hora atividade. Nós deixamos a condição de aposentadoria especial para todos que estão na escola. Diretor, o vice, a supervisão, a orientação, todos com direito à aposentadoria especial como a do professor. Nós garantimos isso na nossa gestão. E uma lamentável notícia que eu tenho que te dar é que a Escola Drummond, talvez o Drummond esteja muito bravo com isso, se transformou numa escola militar agora. Que não sei qual a vantagem que tem em ser uma escola militar, né? Se fosse de investimento, se fosse para botar mais professores, não, vai ter militares lá dentro da escola. Como se isso resolvesse, se só a polícia resolvesse o problema da educação, então nós poderíamos transformar as escolas em delegacia de educação, em delegacia de polícia, né? Daí resolveria o problema da escola. Né, na realidade, é uma intervenção nas escolas. É verdade. Um objetivo ideológico. Ideológica. Exatamente. Tudo que eles criticavam, que a escola que é libertadora faz, que é dar a opção do estudante, do cidadão, escolher, conhecer todos os lados e poder escolher aquilo que ele quer ser, com a sua responsabilidade e ser humano também, né? Hoje está ao avesso. Hoje, o moderno, para essa gente que está chegando aí, é não ser humano, é ser desumano, é não respeitar, é usar o espaço público para desqualificar o espaço público, desqualificar o trabalhador público que está ali servindo os pobres. Porque quem está ali, quem está na escola pública, não pode pagar uma escola particular. E mesmo aqueles que pagam uma escola particular, a maioria deles acabam migrando para a escola pública porque não tem condições de manter o pagamento dessa escola. Então, nós somos trabalhadores. A gente diz, a gente tem que cobrar mais dos super ricos, dos banqueiros, daqueles que ganham dinheiro sem trabalhar, porque nós somos trabalhadores, independente de uma condição melhor que nós temos hoje que o outro, ou pior, nós somos todos trabalhadores. E se pararmos de trabalhar e de receber pelo nosso trabalho, nós não vamos ter dinheiro para comer. Então, eu queria que a gente pudesse ainda falar sobre esses ataques na educação, contra a educação, pós-pandemia, e a gente já fosse encerrando, Zé, a tua participação, a da Rose, e a gente já deixa o convite que nós teremos, então, já programado. Nós também vamos falar sobre segurança, a importância da Guarda Municipal. O Cristiano Caraçai, que está aqui também assistindo aqui, é um guarda municipal com a cabeça muito aberta para uma guarda cidadã. A função da Guarda Municipal realmente tem que ser, não é de polícia. Então, nós vamos ter um debate sobre isso, nós vamos ter, então, um debate sobre o retorno às aulas, sobre a EJA, e também sobre aquilo que a gente fez. Muitas das coisas que eu estou falando para vocês aqui, tem gente que não conhece, não sabe que fomos nós que protagonizamos essas possibilidades. Por exemplo, de investir. Nós trouxemos um Céu das Artes para aqui, Zé. Nós temos o Centro da Juventude também, que foi projeto do governo que nós trouxemos aqui para Alvorada, está aqui instalado também, com um prédio enorme, bonito. Nós trouxemos 1.080 casas, Minha Casa Minha Vida, aqui para a nossa cidade. Só lá no Umbu, mais 500 lá na Aparecida. Nós trouxemos muitas empresas aqui para o nosso distrito industrial, com a Berlin Luft, que é de ar-condicionado. Então, nós fizemos muita coisa aqui que nós temos que falar para as pessoas, porque se a gente não fala, os outros se apropriam disso, se a gente não diz o que a gente fez. Então, temos que nos apresentar e dizer o que nós fizemos. Então, eu quero assim, já te agradecendo, assim, pela tua colaboração, pela tua disponibilidade, pelo papo que a gente está tendo aqui, conhecer um pouco mais, né,
aquilo que a gente fez, e muita gente não sabe, e a gente oportunizar esses momentos agora, eles são importantíssimos, porque a decisão, se vai continuar piorando, se vai continuar como está, que está ruim, ou se a gente quer ter uma perspectiva de melhorar, é agora. Nós temos que dizer para as pessoas, nós fizemos sim o melhor governo do Estado, nós fizemos os melhores 3 últimos governos do Brasil, nós fizemos o melhor, as melhores administrações na cidade de Porto Alegre, nós fomos responsáveis, e eu estou dizendo isso porque eu me considero também, como funcionário público de Porto Alegre, que eu também me aposentei lá, eu também me considero um construtor dessas políticas em Porto Alegre, mesmo sendo professor, porque eu era parte desse processo. E aqui, em Alvorada, nós fizemos muita coisa, mas para quem mais precisa, para as pessoas que estavam lá na beira do arroz, dado um umbu, do Águas Belas, aquelas pessoas saíram da beira do arroio, literalmente, Rose, as casas em cima do barranco, e foram para uma casa decente, que nós, com nossos programas, trouxemos e botamos uma escola infantil lá no umbu, do lado da Escola Normélio, linda, maravilhosa. Para quem? Para os mais pobres. Nós priorizamos. E eles acabaram de perder 12 escolas infantis aqui, Zé, do Pró-Infância. Acabaram de perder. 14 milhões de reais de investimento. Então, em cima disso, isso é a diferença de governar para os mais pobres. Muitas vezes não é o favorzinho, é aquilo que tu investe naquilo que vai ficar para as pessoas poderem se qualificarem e ser um melhor cidadão, poder mudar de patamar. Nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. E os nossos alunos sempre merecem o melhor. E é isso que a gente faz a vida inteira, querer o melhor para os outros. Eu acho que é um momento interessante para se fazer essas lembranças, né? Se a gente pegar o governo federal, por exemplo, né, os 12 anos, 2 governos Lula e o governo da Dilma, até 2014, o Brasil teve um crescimento fantástico na sua economia, programas sociais de muito êxito, tirou 30 milhões de pessoas debaixo da linha da pobreza, né? Bolsa Família, Minha Escola Minha Vida, o projeto das escolas técnicas, a ampliação das vagas nas universidades, e também ainda se acumulou 400 bilhões de dólares de reservas cambiais. O Brasil ainda tem hoje mais de 300 bilhões, que quase 100 bilhões já foram queimados agora para tentar manter a desvalorização, impedir a maior desvalorização do real. O governo tem comprado dólares todo dia, jogado no mercado, e gastou quase 100 bilhões já dessas reservas cambiais. Eles falam que os governos Lula e Dilma gastaram demais, por isso que nós estamos nessa crise. Não é verdade? Não é verdade? Durante o governo Lula e Dilma, nós tivemos o maior superávit primário de todos os tempos, que é aquilo que é superior aos gastos, aquilo que, cotejando os gastos com a arrecadação, superávit primário, o governo Lula e o primeiro governo Dilma. E nós iniciamos o segundo governo Dilma com possibilidades de enfrentar a crise mundial que estava começando. Mas ela foi impedida de governar, porque o Aécio, quando perdeu a eleição, no dia da eleição, ele prometeu: ela não vai governar, porque a eleição é ilegítima. E ele conseguiu essa aliança do pessoal do setor político que votou no Aécio Neves e mais o setor fascista da sociedade, fizeram uma aliança e fizeram aquelas manifestações vergonhosas com a camiseta da CBD, né, contra a corrupção, contra isso, contra aquilo, e que, na realidade, impediram o governo Dilma e levaram para a crise profunda e o impeachment, que foi um golpe. Na realidade, um golpe cujas consequências continuam até hoje. Quer dizer, a produção daquele processo foi a produção do fascismo no Brasil, quer dizer, um governo fascista aliado com o capital. O governo que propõe a armar o povo contra a democracia, um governo que
diz que aproveita a doença do povo para entregar a Amazônia para o capital, e diz isso, né, claramente. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos um empobrecimento cada vez maior das populações periféricas. Nós podemos dizer que o vírus ele acabou sendo um manifesto de evidência da desigualdade. Quem não via as desigualdades, hoje pode ver de forma clara. E isto, a Rosa, inclusive, tocou nesse ponto, né? O que é hoje, por exemplo, essa tentativa de manter as aulas à distância na escola pública. Não há nem as mínimas condições técnicas, né, do povo ter aula remota sem as condições técnicas, com o monopólio da internet, o monopólio das comunicações pelos grandes grupos. No mínimo, o sinal da internet tinha que ser liberado para todo mundo, para todos. E ainda as pessoas receberem equipamento para poder ter aula. Porque eu tenho aula remota, eu dou aula todas as noites, eu dou aula remota, aula à distância. Né? E com todo o equipamento que eu tenho em casa e os instrumentos que a minha universidade oferece, em torno de 20% a 30% dos alunos na universidade não têm condições técnicas de assistir a aula. Agora, imagina, e para mim é muito difícil dar aula remota, mesmo assim, com turmas pequenas de 8 a 15 alunos são as minhas turmas. Agora, vocês imaginem um professor que teria que atingir 30, 40 alunos por sala de aula com essa precariedade. Então, é um absurdo a tentativa de validação do semestre letivo para as crianças e adolescentes da rede pública. Porque, na realidade, o ano escolar, o ano letivo, não tem nada a ver com o ano civil. Ele pode começar a qualquer momento e terminar a qualquer momento. Então, não tem essa necessidade de impor essa precariedade para as nossas crianças e, ao mesmo tempo, as escolas particulares utilizar de todos os seus benefícios, todos os seus privilégios, né, todo o acesso que eles têm à tecnologia, tanto as escolas quanto os alunos dessas escolas, que vão continuar desfrutando de um privilégio social e consolidando a desigualdade com essa situação. A questão do Enem agora é muito clara, né, o que significa esse quadro. Então, Sérgio, eu quero agradecer aí o teu convite, foi muito legal conversar contigo, com a Rose e com as pessoas aí que participaram, né? E é bom enxergá-los, né? Embora seja à distância, é bom vê-los, e é bom ver manifestação como a da Marisa e de outros, e independente das posições ser favoráveis a nós ou não, o importante é que as pessoas dialoguem com a gente, né? Que a gente possa dialogar, contrapor, né? Porque a democracia é isso, a democracia não é unanimidade, a democracia não é imposição. A democracia é a gente poder ouvir o contraditório e combater o contraditório com ideias, né? Quando a gente tem razão, quando não tem, a gente perde, tem que dar a mão à palmatória e ver que existem outras posições mais coerentes do que a nossa, né? E é assim que nós temos que trabalhar como educadores, né? Porque nós temos a missão de preparar pessoas para daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Então, nós não podemos aceitar esses exemplos de má educação, como a gente viu na desastrada reunião ministerial do presidente da República, essa que foi agora publicizada, né? Onde todo tipo de baixaria circulou. Vocês imaginam se os professores tivessem uma postura daquele tipo com seus alunos? Vocês imaginam que exemplo que um presidente da República dá e que os ministros dão para as crianças do Brasil, para os adolescentes do Brasil? Então, esse tipo de postura revela não só uma agressividade imediata, mas revela uma visão de mundo, revela a desconsideração com o ser humano,
revela o descompromisso com a democracia, com o país. Imagina esses militares que estão lá no governo. Os militares são patrióticos, não tem nada a ver com defesa da pátria. Imagina os caras que aprovaram a venda da Embraer para a Boeing. A Boeing ia ganhar bilhões, aí entrou em crise e resolveu devolver a Boeing e causou um grande prejuízo para a companhia e, portanto, para o Brasil. Isso é militar que defende o país, que defende a bandeira nacional. O símbolo nacional tem que ser resgatado pelo povo, e não por esse bando de traidores que estão hoje aí de camiseta da CBD e com a bandeira e estragando a bandeira, a imagem da bandeira brasileira, e hoje nós somos vergonha mundial. Todos os jornais do mundo hoje estampam a vergonha que é o governo brasileiro. E ainda está prejudicando essa burguesia burra, porque nós estamos deixando de exportar, os países não estão começando a restringir os nossos produtos, e a China, que é a segunda potência econômica do mundo, está sendo atingida todo dia por esse discurso barato, né? Isso em prejuízo do Brasil, em prejuízo do povo, em prejuízo, inclusive, desses capitalistas, né? que apoiam essa barbaridade. Eles, inclusive, estão perdendo, né? Com a imagem que o Brasil tem lá fora, e que nós dependemos de exportação, dependemos do mercado externo, dependemos de boas relações. O governo Lula abriu relações com todo mundo, né? O governo Lula expandiu os mercados, por isso que pagou a dívida externa, inclusive, né? Zerou a dívida externa e construiu 400 bilhões de reservas cambiais durante os seus governos. Então, eu espero que a gente possa ter, apesar da dificuldade, né, da crise, da dificuldade do debate, da dificuldade que nós temos de compreensão da maioria da população dessa situação, eu espero que a gente consiga ampliar esse debate nesse processo que vem aí das eleições municipais. Obrigado, Zé. Eu fiquei pensando aqui, se numa reunião de professores, a direção que conduz os trabalhos dissesse 10% dos palavrões que foram ditos pelo presidente da República, né? E se os professores tivessem uma ideia de destruição da escola, como tem os ministros desse governo, imagina só. É uma barbaridade, né? Mas eu quero te agradecer muito, Zé, assim, eu fico muito lisonjeado com a tua presença, né? Meu secretário de Educação, né? No momento que a gente esteve lado a lado junto aqui, tu fez um investimento muito legal na Escola Estela Maris, não sei se tu lembra, lá com... Caiu o muro. Não, teve o Província de São Pedro lá. A gente fez muito, mas o muito que a gente fez foi pouco ainda, né? Porque mas em Alvorada também, na Escola Estela Maris. Mas eu quero dizer assim que foi muito importante aquele processo, porque a Lisa, com o teu trabalho junto, que às vezes passava mais pela Rose, porque era mais direto, nós conseguimos trazer o Instituto Federal aqui para Alvorada. Foi aquele programa que a IEDA tinha, Brasil Profissionalizado, que era uma escola pública que ninguém queria. Na verdade, a IEDA escondeu. Daí nós resgatamos, e através dessa escola, que era uma escola técnica, que se transformou daí naquele projeto do Instituto Federal que a gente conseguiu conduzir para lá. Foi obra nossa. São tantas coisas que a gente faz juntos, mesmo sem se conversar, daí tu dizer que bom a gente se vê aqui, né? Mas a gente sempre esteve conectado nos projetos que eram melhor para a nossa sociedade. Então, isso é importante. Apesar de a gente não conversar todo dia, mas quando a gente tem programa na cabeça, né? Um partido que está por trás e que tem projeto para o país, tem projeto para o Estado e para o município, nós construímos as coisas melhores. Imagina só, uma cidade mais pobre do Estado do Rio Grande do Sul, com uma universidade federal agora. Isso é coisa fantástica, Zé. Isso é coisa que e esse é fruto do nosso trabalho, da nossa construção. E eu queria que a Rose pudesse contribuir agora também para esse fechamento. Eu sei que vocês têm compromisso, mas nós precisamos fechar. Já deixar antecipado, nós teremos, então, um debate sobre a EJA, debate sobre retorno às aulas mesmo
no meio da pandemia, nós queremos discutir isso, nós queremos discutir segurança, guarda municipal, a função da guarda municipal no município e a relação com a educação, e outros temas aí que a gente precisa debater com a sociedade, mas temos essa programação já. Certo. Assim, para encerrar, só dizer que caiu a iluminação, porque a iluminação tinha um tripé, e como aqui a gente vive uma casa de professores, esses equipamentos são compartilhados, e estava na hora de começar a live que o meu filho vai fazer agora, ele veio aqui e pá, levou o equipamento. É casa de professor, é casa de educador. Mas dizer o seguinte, passar rapidamente sobre essa reunião, essa famigerada reunião que vocês dois comentaram, não tem como não passar. Aquela reunião, ela foi uma reunião triste, muito triste para a cidadania brasileira, do ponto de vista da forma e do conteúdo. Ela não tinha nada ali que a gente pudesse dizer, não, mas esse aspecto. Então, é a forma e o conteúdo. Desde a sua coordenação, da sua organização, passando por todas as intervenções, e os conteúdos foram gravíssimos, que é até os palavrões, até dos males, o menor. O conteúdo, ela é muito séria nos conteúdos que foram levantados ali, principalmente pelo ministro da Economia, né, o ministro Paulo Guedes. A educação e o meio ambiente foram primorosos, mas o da economia me chocou, uma série de questões que ele levantou ali que passaram mais desapercebidos, chamou mais atenção para os palavrões do que outra coisa. Essa é uma coisa. A outra é dizer que o meu filho, que é professor, tem feito lives pelo Instagram, e ele fez com um amigo que mora na Itália, tá? 3 anos na Itália, e que tem um filho nas séries iniciais, viu, Zé? Então, como lá na Itália foi severíssimo o problema, eles primeiro negligenciaram um pouco, depois, lá no norte da Itália, ele mora, lá em Monza, e em seguida entraram num rigor, né, bastante grande, e aí o meu filho perguntou, como é a escola, como ficou a escola? Ele disse, bom, ele tem umas atividades para manter o vínculo, mas o ano letivo já foi encerrado. Tá bem que eles têm, diferente, eles começam em setembro, né? Mas eles encerraram logo de início o ano letivo, viu, Zé, como tu falou do ano civil e o ano escolar, encerraram todos os alunos da rede pública, que é a maior, privada praticamente inexiste na educação básica, todos os alunos foram aprovados e farão, quando reiniciar o próximo ano letivo, farão os diagnósticos para ver quem precisa de mais aporte aqui ou acolá, mas já foi encerrado. Então, para ver, tá bem, a gente está falando da Itália, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande, a nossa sociedade, de compreensão. Isso talvez a gente consiga compreender um pouco em cima além da nossa história, né? Que é uma história muito peculiar. Os mais de 350 anos de escravidão não saíram do nosso DNA ainda, não saíram de dentro de nós ainda, né? E dessa brutal desigualdade, dessa brutal má distribuição, das mais terríveis do mundo, na distribuição de renda. Então, né, essa hiperconcentração de renda ajuda a gente a entender um pouco. E dizer também, assim, que para mim é a minha primeira vez a gente nunca esquece, né? Aqui numa live, e dizer que é um prazer, é uma honra, e é um orgulho estar com vocês. E a gente espera ter outras oportunidades aí e reforçar que a nossa luta, ela é permanente, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Obrigada, Serginho. Obrigada, Zé Clóvis. E para o pessoal que ficou aqui compartilhando de alguma forma. Obrigado, Rose. Eu possivelmente ainda vou incomodar vocês daqui para frente, né? Porque eu acho que o assunto da educação é um assunto muito abrangente, né? E nós podemos conversar todos os dias, inclusive, sobre educação. Estiveram presentes aqui pessoas, inclusive a gente vai fazer uma live de Portugal também, como é que está acontecendo o processo lá, que foi um dos melhores países que enfrentou a pandemia. Nós temos um colega que está aqui, que vocês viram, que eu botei aqui na nossa tela, ele é de Portugal e ele vai conversar conosco brevemente também. Mas eu estou assim, eu quero falar sobre o ano letivo, né? Uma pincelada só.
Eu acho que é isso. O ano letivo pode começar hoje, pode começar em setembro, encerra em dezembro e reinicia como sempre. Claro. E vai terminar, e nós podemos, ao longo dos próximos anos, ir acertando esse ano letivo e antecipando ele. Eu acho que isso é questão de ter criatividade e vontade política, Zé. Eu não sei o que tu pensa sobre isso. Exatamente o que eu penso. O ano letivo ele poderia ter sido encerrado e ter pensado a possibilidade de começar em agosto, se não desse para começar, não começava. E, durante esse período, onde desse para fazer atividades mais no sentido de possibilitar leituras, estudos, ou algum tipo de atividade, sem nenhum compromisso com avaliação, com prova, com coisas do tipo, mas com alguma atividade onde fosse possível, mas sem o compromisso desse ano letivo. O letivo suspenso e retomaria quando desse. Porque não tem nada que diga que aprendizado precise, né, ser do mês de março até o mês de dezembro. Isso, e que precise esse tempo para aprender as mesmas coisas. Não, você pode começar em agosto, o ano letivo, por exemplo, né, e depois você ir consolidando isso durante o tempo seguinte. Isso aí, obrigado. Eu vou passar para a Rose agora. É rápido. Ela tem que sair também. Mas eu quero dizer, a minha colega que se formou comigo está aqui na tela, Mariângela. Obrigado pela audiência, Mariângela. Há 38 anos atrás, nos formamos no IPA junto com a Ana Fornos, minhas colegas de Mariângela Bairros? Hã? Mariângela Bairros? Aham. Lopes, a Lopes. Né? A Lopes. E a Ana Forno também, a Forno também foi minha colega, né? Se formou comigo no IPA, foi laureada ela. Grande aqui. Figura. Grande figura. Eu quero agradecer também assim, a presença da Estela Farias também, que participou da nossa live, mandou um recadinho aqui. Os 3 secretários que eu tenho, o Ramiro, que foi da administração, a Clair, que foi da educação, e o Leandro, que foi da participação popular, né? É muito importante que a gente tenha essas pessoas também nos acompanhando aqui, além de dezenas de professores e professoras, algumas amigas tuas aqui, Rose, te mandando um abraço, né? Outros do Zé também, que é importante. É muito bom te ser reconhecido, né, Zé? Um abraço para todo mundo, é muito bom isso. Né? Um abraço especial para a Estela Farias também, que foi minha colega secretária de Estado. Pois é, saiu um monte de gente ali da FAPA, né, também, né? Que era o Bordignon, a Estela, não sei quem mais, ali, todo mundo, o Alexandre, um monte de gente ali da FAPA, né? Tânia Ferreira, o Walter Amaral, que foi secretário aqui. Walter Amaral. A Cristina também. Martins, já nossa camarada, que já está num outro plano já. Eu só, aquela hora, eu levantei o dedinho que eu queria mandar um grande abraço, um grande beijo para nossa camarada Estela Farias também. Muito bem, obrigado, que é a nossa pré-candidata aqui. Estão me fazendo sinal que deu o meu tempo. Não, ela estava levantando o dedinho ali, eu entendi. Eu estava levantando, eu quero mandar um beijo para a Estela, tietar um pouco a Estela. E com certeza nós vamos vencer essa batalha aqui em Alvorada esse ano, tá? Eu quero agradecer também a presença de alguns pré-candidatos que participaram. A Roseli Fanese esteve junto com a gente, que é da DS também, a nossa companheira. O Lohan, que é um menino que está se formando, está se formando no Instituto Federal. Me perdoe se eu me esqueci de mais alguém que seja candidato que passou aqui. Agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras que estavam aqui. A Estela botou esse recado aqui, não sei se vocês conseguem ler aí. Tá? Sim. Tá aí, ó, para vocês. Então, agradecer muito a participação, eu estou muito contente mesmo com vocês. Essa live eu já consegui ficar mais relaxado aqui, não acerto muita posição, às vezes eu saio fora aqui, mas a gente vai aprendendo, e eu acho que esses processos, né, que a gente precisa, nesse momento, de evoluir, de avançar, né, de aprendizagem, a gente está permanentemente aprendendo, né? E principalmente com os outros, na troca. E aí são essas coisas que a gente tem que valorizar.
E essa troca, quando a gente busca, né, do Zé, uma pessoa que poderia hoje estar lá no seu conforto e tal, está à disposição da militância. Tua, Rose, que também poderia estar, não, estou cuidando da minha vida aqui, está à disposição da militância, né, da construção, né, e defender aquilo que a gente sempre fez na vida. O que nós fizemos? Defendendo projetos que são coerentes com a vida da gente. A gente não defende projeto que não seja o projeto da vida da gente. Então, se a gente tem um projeto de vida, de construção de cidadania, de resgate das pessoas que estão fora desse patamar, a gente não consegue fazer isso. Por isso que muita gente opta por ser, né, desumanos, né? Porque a humanidade, como diria Paulo Freire, né, só cabe aos humanos, né? Muito obrigado. Se vocês querem falar mais alguma coisa, mas muito obrigado. Não, fiquei muito contente. Tá bem. Abraço. Obrigada a vocês dois. Não, eu que Tchauzinho. agradeço. Prazer. Tchau. Como é que eu saio aqui? Já bati ali.